Se tem uma coisa que a gente aprendeu em Game of Thrones é que nunca ninguém está salvo. Em House isso fica ainda pior, porque a dança, galera, não é só uma guerra pelo trono de ferro. É onde quase todo mundo perde alguma coisa e muitos simplesmente vão de arrasta pra cima. Nas duas primeiras seasons a gente já viu mortes brutais. E agora, com o começo da terceira temporada, a série já chegou chutando a porta com a morte de personagens importantes como o Jace e o Vermax na Batalha da Goela. Só que isso aqui é apenas o começo. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai ver como é a morte dos principais personagens que ainda por enquanto não partiram dessa pra melhor na Casa do Dragão, desde as mais impactantes, tristes e esperadas da série. Então já fica um aviso bem claro, daqui pra frente tem spoiler pesado de House of the Dragon e do livro Fogo e Sangue, beleza? Antes de tudo, já deixa o like aí embaixo e também se inscreve no canal se você curte tudo sobre esse universo, porque isso ajuda demais a gente aqui do Voo do Dragão a continuar crescendo. Combinado? Então bora pro vídeo. E pra abrir essa lista, vamos começar pela morte que tá mais fresca na cabeça de todo mundo, do Jaehaerys Velaryon e do Vermax, porque nos livros ela é um pouquinho diferente. Logo aí no começo da terceira temporada, pessoal, a série já entrega o desastre que foi a Batalha da Goela. Na tela, o Jace e o Vermax são surpreendidos pela frota da Triarquia e o príncipe acaba morrendo afogado e alvejado no meio de toda a confusão. No livro, o desfecho dos dois segue mais ou menos essa mesma base, com alguns detalhes um pouco diferentes. O primeiro ponto é como os livros Fogo e Sangue, no caso, é baseado em diversos relatos diferentes, a gente não tem uma versão oficial do falecimento desses dois. O que dizem é que lá durante a Batalha da Goela, o Vermax estava voando baixo demais quando foi atingido por uma balista da Triarquia bem nos olhos e caiu no oceano. Ao que parece, o Jace conseguiu pular para pedaços de um navio que estava em chamas, enquanto tentava sobreviver, mas foi abatido por besteiros de Myr. No fim, as flechas e o fogo e o mar cobraram a vida do filho mais velho da Rhaenyra. E se essa morte já foi um choque pra você, Fogo e Sangue ainda reserva uma sequência de tragédias quase que pra todos os lados da guerra que ainda estão por vir. Então fica um aviso bem claro, daqui pra frente, pessoal, tem spoiler pesado do futuro de House of the Dragon, porque eu vou falar das mortes que a série ainda não mostrou, beleza? Começando pelo Joffrey Velaryon, que é um dos filhos da Rhaenyra, ou seja, o único Velaryon até aqui que ainda está vivo. Durante a revolta de Porto Real, que acontece lá pra frente, depois que a Rhaenyra toma a capital, uma multidão acaba invadindo o Fosso dos Dragões para matar as feras que estão presas lá dentro. Quando o Joffrey descobre isso, ele acaba entrando em desespero para tentar salvar o Tarax, que é o próprio dragão dele. Só que em vez de montar o Tarax, ele acaba subindo na Syrax, o dragão da mãe, que nesse momento tá lá no pátio da Fortaleza Vermelha para tentar voar até o fosso. Mas o dragão, como a gente bem sabe, não é cavalo. A Syrax fica revoltada e não aceita outro montador. Ela acaba se debatendo no ar e assim o Joffrey despenca de uma altura absurda e cai sobre a Baixada das Pulgas lá em Porto Real. Pra mim, isso é absurdo, porque além de ser uma morte desesperada, é totalmente evitável. Um garoto que estava tentando salvar o seu dragão, mas acaba sendo engolido pelo caos da própria cidade. Otto Hightower. O Otto aqui, pessoal, tem um detalhe bem curioso, porque a série mudou bastante a posição dele dentro do tabuleiro da história. No final da segunda season, ele aparece preso, aparentemente raptado, longe do controle político que sempre tentou manter. Mas, em Fogo e Sangue, o Otto ainda volta pra Porto Real, e quando a Rhaenyra toma a capital, o tempo de diplomacia dele acaba. O homem que tinha ajudado a construir o golpe dos verdes de colocar o Aegon II no trono desde o começo, executado a mando da própria Rhaenyra, que agora senta no trono de ferro. Depois de passar a vida inteira movendo as peças no jogo dos tronos, o Otto descobre que, quando os dragões chegam ao poder, nem toda a inteligência do mundo salva uma cabeça. Rhaelyna Targaryen. E sim, se você esperava aí que a dança dos dragões salvasse a própria Rhaelyna, bem, você tá bem enganado. O trauma que Sangue e Queijo deixou na pobre rainha acabou cobrando seu preço final. Acontece que depois da morte do pequeno Jaehaerys, a Rhaelyna nunca mais voltou a ser a mesma, galera. Ela acaba se afundando numa dor cada vez maior e se isolando na própria loucura. Bem, isso pelo menos lá nos livros. Mais tarde, durante o domínio da Rhaenyra lá em Porto Real, a Rhaelyna acaba, a princípio, tirando a sua própria vida, se jogando da janela dos seus aposentos na Fortaleza Vermelha. Bem, pelo menos isso é uma versão que é contada lá em Fogo e Sangue. Outras versões dizem que a própria Rhaenyra matou a rainha, ou que até mesmo a própria Alicent empurrou a filha pra se vingar da Rainha dos Pretos. Acontece que o povo de Porto Real amava demais a Rhaelyna, e pra muita gente, ela era uma das poucas figuras inocentes no meio de toda aquela guerra de monstros. Logo, quando a notícia da morte dela se espalha, a cidade de Porto Real acaba explodindo. A morte dela vira então um estopim pra revolta popular que acaba transformando Porto Real num verdadeiro inferno. Mysaria, o Verme Branco. E bem, essa revolta aí, pessoal, não perdoa nem mesmo a Mysaria. Essa revolta é tão grande
grande que faz a Rhaenyra perder o controle de Porto Real e ela acaba fugindo da capital. A Missarya acaba ficando para trás lá na Fortaleza Vermelha. Logo depois, ela até tenta escapar, mas acaba capturada pelos homens que tomam um castelo. E a punição pro Verme Branco acaba sendo cruel. Eles prometem que ela será poupada se ela conseguir atravessar a cidade nua, sendo chicoteada até chegar ao Portão dos Deuses, que é um dos portões mais distantes que existe entre Red Keep e as muralhas de King's Landing. Acontece, pessoal, que depois de ser chicoteada incessantemente, a Missarya não consegue chegar até esse portão. Ela acaba morrendo no caminho, caída nas pedras de Porto Real. Uma mulher que passou anos movendo segredos pelas sombras acaba terminando destruída em plena luz do dia. Ulf, Rugg, os Sementes de Dragão. Bem, vamos falar agora daqueles que ficaram conhecidos como os traidores. Se vocês não sabem, Ulf e Rugg começaram como apostas desesperadas da Rhaenyra quando montaram Vermítor e Asa Prata lá na Semeadura. Bastardos com sangue valeriano que conseguiram montar os dragões e iriam mudar o rumo da guerra para os negros. Só que em Tumbleton, os dois, pessoal, acabam virando a casaca. Eles acabam traindo a Rhaenyra e se juntando ao lado dos verdes e ajudam a transformar a cidade num verdadeiro massacre. Mas a missão deles acaba indo longe demais. Rugg começa a sonhar alto, como se pudesse virar um rei por montar Vermítor. Logo, ele acaba assassinado de surpresa por um aliado dos verdes, justamente devido a tamanha ambição que acaba assustando o lado do rei Aegon II. Já Ulf acaba sobrevivendo a essa batalha em Tumbleton, porém, bêbado e arrogante, na mesma noite, ele bebe vinho que é envenenado e vai de arrasta pra cima. No fim, os dois homens que ganharam dragões para mudar a guerra acabam mortos por conspiração, espada e vinho batizado. Aqueles que traíram acabam sendo traídos justamente pelo lado que escolheram apoiar no final da guerra. Daeron Targaryen. E sim, se você não sabe, Daeron Targaryen, o irmão mais novo do Aegon II, tem aí uma das mortes mais anticlimáticas de toda a Dança Dragões, que é vista como uma das piores até pelos fãs mais acalorados dos livros. Se você não sabe, ele era um dos príncipes mais promissores dos verdes, o jovem cavaleiro de Tessarion, a Rainha Azul, o garoto que poderia ter sido lembrado como o lado mais nobre da família da Alicent. Mas também em Tumbleton tudo acaba virando um caos. Durante o que ficou conhecida como Segunda Batalha de Tumbleton, Adam com Sea Smoke acaba atacando de surpresa a cidade. E no meio dessa confusão é dito que Daeron acabou morrendo. Novamente, os relatos aí de fogo e sangue divergem. Alguns dizem que Daeron tentou fugir até sua dragão Tessarion. Outros que talvez tenha morrido queimado dentro da própria tenda, ou até mesmo sido esmagado. Outros relatos até dizem que talvez tenha sido assassinado enquanto tentava escapar. De qualquer maneira, pessoal, essa é a tragédia. Daeron não morre num grande duelo de dragões. Ele simplesmente desaparece no caos da guerra que já tinha passado fora do controle. E é por isso que essa morte irrita tanto os fãs dos livros. Daeron, que era um personagem tão carismático, poderoso, com tanto potencial, acaba morrendo de forma tão insignificante que acabou deixando muita gente embasbacada. Adam de casco. Bem, galera, diferente dos traidores, o Adam morre como um verdadeiro herói. Depois da traição de Ulf e Rugg, Rhaenyra começa a desconfiar de todas as sementes do dragão. Adam, mesmo sendo leal, passa a ser tratado como suspeito. A Rhaenyra, inclusive, chega a mandar prender ele, pensando que ele pode ser um novo traidor. Então, ele decide provar com atos para sua rainha aquilo que palavras já não conseguiam provar. Montado em Sea Smoke, Adam foge para Tumbleton e ataca as forças inimigas, mesmo sabendo que pode estar partindo direto para a morte. Ele enfrenta os dragões dos verdes com fogo, caos e destruição para tentar salvar a causa de Rhaenyra. No meio de tudo isso, Adam morre, assim como Sea Smoke, mas a lealdade fica marcada para sempre. Tanto que no fim, até hoje, Adam é lembrado como um dos personagens mais leais de todo o universo de Gelo e Fogo, Criston Cole. E bem, pessoal, chegamos aqui num personagem que vocês adoram, então por favor, não chorem, beleza? Sabendo que sim, ele vai morrer na Dança dos Dragões. Mas calmem, vai ser bem mais pra frente aí, talvez no final da terceira temporada, beleza? Bem, a série já mostrou aí no começo da terceira temporada que o Criston Cole está partindo aí pra Harrenhal. Acontece que ao chegar lá, ele descobre que os negros já partiram no Castelo Assombrado, então ele volta pro sul pra tentar se juntar com os exércitos do Gwen Hightower. No entanto, no meio do caminho, o Cole acaba cercado por forças aliadas da Rhaenyra, no evento que ficou conhecido como Baile do Açougueiro. E bem, esse nome não é à toa. Essa foi uma das batalhas mais sangrentas de toda a Dança dos Dragões. Nesse confronto, os negros cercaram as forças do Cole e simplesmente despedaçaram todos os homens dos verdes, de forma que o solo ficou encharcado de sangue e vermelho por meses. Sem saída, o Cole tentou morrer como um cavaleiro. Ele pediu aos seus oponentes um combate justo, espada contra espada. Aquela morte bonita mesmo pra virar uma canção em Westeros. Só que não foi isso que os inimigos deram de presente pra ele. Ao invés de duelo, Criston Cole recebe 3 flechadas ali
mesmo enquanto negociava, e cai imóvel no chão, frio, seco e sem nenhuma glória. Depois de coroar a Aegon, trair Rhaenyra e ajudar a mergulhar o reino inteiro numa guerra civil, o Fazedor de Reis morre exatamente do mesmo jeito que ele mais temia, sem honra, sem canção e sem controle nenhum sobre a sua própria história. Eu mesmo, pessoal, não gostava nada da morte do Cole, mas realmente, depois de analisar, faz muito sentido, pessoal, ele morrer dessa forma. É a pior morte possível para um personagem tão narcisista e tão egocêntrico quanto ele. Bem, comentem aí se vocês acham que a morte dele deveria ser um pouco mais brutal. Aemon e Daemon Targaryen. E bem, chegou aqui um dos momentos mais aguardados de toda a dança, que muita gente já ouviu falar antes mesmo, talvez, de conhecer a própria Rhaenyra. A batalha acima do Olho de Deus. De um lado, a gente tem Aemon montado em Vhagar, do outro, Daemon montado em Caraxes. Dois príncipes violentos, dois guerreiros lendários e dragões monstruosos se enfrentando no céu. Acontece, pessoal, que depois, lá no final da guerra, o Aemon Targaryen começa a queimar as terras fluviais simplesmente para se vingar da Rhaenyra. Ele tá completamente pirado, destruindo tudo pela frente com Vhagar. Sabendo disso, o Daemon vai atrás do príncipe. Ele fica por semanas e semanas procurando o Aemon sem encontrar, até que em certo momento eles acabam se achando lá em Harrenhal e a batalha começa. Durante o confronto, Caraxes e Vhagar se prendem no ar e começam a despencar em queda livre. E é nesse momento que o Daemon faz uma das coisas mais absurdas de toda a história das Crônicas de Gelo e Fogo. Ele acaba soltando da própria cela pra cima de Vhagar, alcança Aemon e crava a espada Irmã Sombria direto no olho cego dele. Os dois príncipes caem junto com os dragões nas águas do Olho de Deus. Aemon acaba morrendo, Daemon desaparece, Vhagar morre e Caraxes, segundo os relatos, ainda consegue se arrastar para fora da água, mas também não resiste nos dias seguintes. É o fim épico dos dois guerreiros mais letais da Dança dos Dragões. Rhaenyra Targaryen. E bem, pessoal, aqui a coisa fica bem feia, porque Rhaenyra ainda vai ter o seu grande momento na guerra. Lá em Fogo e Sangue, ela consegue tomar Porto Real, senta no trono de ferro e por um tempo parece que finalmente venceu. Só que essa vitória realmente dura pouco. A tomada da capital e o trono de ferro para Rhaenyra acaba virando uma verdadeira armadilha. Ela começa a perder apoios, aliados, os filhos, os próprios dragões e o povo que se volta contra ela lá em Porto Real. O sonho de governar como rainha de Westeros começa a apodrecer de dentro para fora. Então, quando a situação foge do controle, a Rhaenyra abandona a capital e foge lá para Dragonstone, achando que ainda pode encontrar algum refúgio. Só que quando ela chega lá, ela descobre que o castelo foi tomado, justamente por Aegon II, que estava esperando por ela. O irmão captura Rhaenyra e transforma a morte dela num espetáculo de vingança. Ele entrega a própria irmã pro Sunfyre. O dragão queima Rhaenyra, devora ela viva e faz tudo isso diante do filho dela, o próprio pequeno Aegon, que é obrigado a assistir à morte da própria mãe e fica traumatizado com isso pro resto da vida. Em Fogo e Sangue, a descrição dessa cena é bem brutal, galera. O Sunfyre devora a Rhaenyra em 6 bocados e depois queima ela pedaço por pedaço. Pra mim, é uma das mortes mais chocantes de toda a obra, não só pela violência, mas também pelo simbolismo. A mulher que passou a vida inteira lutando pelo trono, consegue alcançá-lo, mas no fim termina consumida pelo dragão do irmão, diante do filho que um dia herdaria o reino. E aí me digam, né, se a HBO, que já mudou tanta coisa em House of the Dragon, talvez vai ter coragem de mudar essa morte aí no final da história. É o que eu vejo muita gente torcendo pros roteiristas da série fazer. Bem, eu acho que não, gostaria que não, mas tenho certeza que muita gente aqui no Voo do Dragão quer que essa morte seja diferente, hein? Me digam aí embaixo nos comentários. Porque agora a gente vai falar da morte do Aegon II Targaryen, que bem, não passou impune pela dança. Depois disso, o Aegon II acaba também achando que venceu a guerra de verdade. Depois de matar a Rhaenyra lá em Dragonstone, ele ainda consegue retomar Porto Real e voltar ao Trono de Ferro. Nos livros, por um momento, parece que a guerra finalmente virou pro lado dos verdes, mas é só aparência. Nessa altura, pessoal, o Aemon já caiu em Olho de Deus, o Daeron também desapareceu no caos de Tamrion, os dragões quase todos já morreram e os aliados estão se desfazendo. O reino, enfim, tá todo quebrado. E o pior, a morte da Rhaenyra não encerrou a guerra. Os exércitos que apoiavam a causa dela continuam marchando. Os homens dos rios, do vale, principalmente do norte, com Kragensark, cada vez estão chegando mais perto de Porto Real. Só que o Aegon se recusa a negociar. Ele não quer paz nem acordo e não quer encerrar qualquer conflito. O Aegon II aqui tá muito raivoso. Quer continuar a guerra, punir os inimigos e se vingar de quem ficou contra ele e se agarrar no trono até o último segundo. E aí, pessoal, que os próprios conselheiros entendem uma coisa simples. Com o Aegon vivo, o desastre não vai acabar. Até que, em certo ponto, o vinho do rei é envenenado. O Aegon II, então, é encontrado dentro, morto da própria liteira, com sangue nos lábios. Ele sobrevive à irmã, volta ao trono e acha que venceu. Mas no fim, não sobrevive às consequências da guerra que ele ajudou a começar e a continuar. Larys Strong. E então, a conta do Larys finalmente também chega. Acontece, pessoal, que depois da morte do Aegon II, o Cregan entra em Porto Real durante a chamada Hora do Lobo. O Cregan, então, não
não chega pra negociar, ele quer julgar quem fez coisa errada na dança. O Larys é um desses, ele é acusado de participar do envenenamento do rei. Como sempre, ele não entrega tudo, não confirma e não explica nada, mas dessa vez os sussurros não salvam Pertor. Kregar oferece a muralha para alguns culpados, mas o Larys acaba escolhendo a morte. Então Stark decapita o Larys com a gelo, a espada ancestral de aço valeriano da casa Stark. Antes de morrer, no entanto, Larys ainda fez um último pedido bizarro, que seu pé torto seja cortado do corpo depois da execução, para que finalmente ele pudesse se ver livre dele na morte. É um fim estranho, frio e perfeito para um dos personagens mais bizarros de toda a dança. Corlys Velaryon, o Serpente Marinha. E bem pessoal, aqui eu trago uma novidade. Nem todo mundo morreu em campo de batalha, e Corlys Velaryon é um deles. Ele sobreviveu ao pior da guerra. Ele sim, acabou perdendo a esposa, filhos e até viu a própria casa ser engolida por disputas, traições e dragões. Mas sim, ele acaba chegando vivo no final da dança. Rola que depois da morte do Aegon II, o Corlys é perdoado e continua tendo um papel político muito importante no reinado do rei Aegon III. Só que a guerra já tinha cobrado quase tudo dele. No fim, pessoal, o Corlys acaba morrendo de velhice, depois da dança, durante a regência do rei jovem. A morte dele é natural, mas bem melancólica. O Serpente Marinha não cai com a espada no peito, nem queimado por dragão. Ele simplesmente sobreviveu bastante para ver o mundo que construiu ruir ao redor dele. A casa Velaryon, que um dia viveu essa glória, agora em ruínas, em decadência, bem diferente da que ele construiu. Tyrion Lannister. O Tyrion, pessoal, também tem um destino bem curioso nos livros, e a série já começou a mudar o papel dele nessa história lá na segunda temporada. Em Fogo e Sangue, quem costura aliança com a triarquia para quebrar o bloqueio Velaryon é o outro, mas na série, como a gente bem viu, esse papel foi transferido aí pro Tyrion. E é ele quem vai negociar com a triarquia e ajudar a trazer aquela frota para Westeros, justamente para enfrentar o Corlys e a frota naval dos Velaryon. Só que nos livros, o grande papel que o Tyrion tem durante a guerra tá ligado a outra coisa, o dinheiro. Quando os verdes tomam poder, o Tyrion ajuda a proteger os tesouros da coroa, dividindo e escondendo boa parte do ouro para impedir que a Rhaenyra colocasse as mãos nele caso tomasse a capital. E exatamente o que isso acontece. Quando a Rhaenyra conquista Porto Real, Tyrion fica na capital e é capturado e entregue aos torturadores dela. A ideia era bem simples, arrancar dele de onde estava o ouro da coroa, mas ele simplesmente não fala. Dessa forma, ele é torturado de forma terrível e sobrevive, mas fica, pessoal, totalmente desconjurado. Mesmo assim, mais tarde, depois da guerra, ele acaba se tornando mão do rei Aegon III, o filho da Rhaenyra, a mulher que mandou torturá-lo. E pra mim, essa acaba sendo a parte mais interessante desse personagem. Ele serve aos verdes, ajuda a esconder o ouro, sofre nas mãos do governo da Rhaenyra, mas depois vira uma das figuras que tentam reorganizar o reino pro filho dela. A morte dele, pessoal, dessa forma não vem por espada, dragão ou vingança direta. O Tyrion acaba morrendo durante a chamada Febre do Inverno, que é uma praga terrível que atinge Porto Real bem depois da dança. Depois de sobreviver à tortura política ao colapso do reino, ele acaba caindo por uma doença. Baela, Rhaena e Aelin Velaryon. E aqui, pessoal, vale fazer uma pausa bem rápida para falar de alguns personagens que sobrevivem a essa terrível guerra. Baela, Rhaena e Aelin Velaryon não tem aquele tipo de morte explosiva durante a Dança dos Dragões. Baela sobreviveu ao confronto contra o Aegon II e Sunfyre em Pedra do Dragão que acontece lá atrás, mesmo perdendo a Baia à Lua. A Rhaena também sobreviveu à guerra. No livro, ela acaba se tornando montadora da Morning, um dos últimos dragões vivos depois desse conflito. E o Aelin também atravessa a dança e acaba herdando o peso da casa Velaryon depois da morte do Corlys. A morte deles vem muito e muito depois da guerra, fora do grande banho de sangue principal, e muito provavelmente a gente nem vai ver em tela. O interessante desses personagens dessa forma não é como eles morrem, mas o que eles acabam representando. Os poucos que sobreviveram para carregar as ruínas deixadas pelos Targaryen. Alicent Hightower. E sim, por último, temos ela, a rainha Alicent. Lá nos livros, galera, depois da morte do Aegon, quem acaba no Trono de Ferro, como eu bem disse, é o Aegon III, o filho mais novo da Rhaenyra. Ou seja, depois de tudo que os verdes fizeram para impedir a linhagem dela, é justamente o filho da Rhaenyra que fica com a coroa. E a Alicent vive pra ver isso. E pra mim, isso é a parte mais genial do George R. R. Martin com Fogo e Sangue. A mulher que detestava a Rhaenyra, que detestava os Targaryen, que fez de tudo para colocar o Aegon no poder, viu o filho dela e a linhagem principal da casa Targaryen sobreviver e prosperar no Trono de Ferro. Quando o Aegon II é encontrado envenenado, Alicent é presa e levada pras masmorras. Mas depois, durante o começo do reinado do rei Aegon III, a situação dela vira um problema político. Os regentes não querem executá-la, porque isso poderia reacender a guerra, mas também não confiam nela perto do novo rei. E bem, com razão. Alicent, então, pessoal, continua odiando a ideia de ver o filho da Rhaenyra no trono. E em Fogo e Sangue, ela chega a assustar a própria neta, a Rhaenyra, sugerindo que a menina cortasse a garganta do rei Aegon III enquanto ele dormia. Depois disso, o próprio Tyrion ordena que a Alicent seja mantida presa nos próprios aposentos, lá na fortaleza do Maegor. E com o passar do tempo, tudo fica pior. Ela passa mais tempo chorando do que lendo ou costurando. Rasga as próprias roupas, começa a falar sozinha
sozinha e passa a ter pavor da cor verde, justamente a cor que virou símbolo da facção dela durante a guerra. No fim, pessoal, Alicent morre durante a febre de inverno em Portugal. Ela não morre no auge da guerra, morre depois, isolada, louca, vendo o filho da Rhaenyra sentado no trono que ela tentou tirar dele. E no fim das contas, pessoal, essa é a grande lição da Dança dos Dragões, pelo menos nos livros. No Jogo dos Tronos, a vingança não escolhe um lado. Claro, tudo isso vem da obra original dos livros lá do Martin. A série ainda pode mudar muita coisa, assim como já mudou. A ordem das mortes, o contexto, o culpado, enfim. House of the Dragon já mostrou que não tem medo de mexer nos livros, mas a essência provavelmente vai ser essa também. Ninguém sai inteiro dessa guerra. No fim, pessoal, pra mim a mensagem é essa: não existem grandes vencedores. Os verdes perdem, os pretos perdem, a casa Targaryen perde. Os dragões, que era a maior força de Westeros, saem praticamente extintos. Agora eu quero saber de vocês aí, quais dessas mortes vocês estão mais ansiosos para ver em tela? Por hoje era isso, pessoal. Confiram também os outros vídeos do canal, deixe sua inscrição aí embaixo. Até o próximo vídeo, valeu e fui!